Meus amigos, saudações rubro-negras a todos vocês, rubro-negros e anti-rubro-negros. Eu queria te apresentar a melhor casa de apostas à tua disposição no mercado, a OneWin. Quando você for fazer o primeiro aporte, você vai ganhar mais de 500% de bônus. Aqui te apresentar um exemplo do dia de hoje. Hoje vai jogar o Istambul contra o Gent. Isso mesmo. E você tem, além das odds para as equipes que vão vencer, que sejam as favoritas, você também tem uma miríade de opções para poder realizar a sua aposta, várias métricas. E a OneWin, a melhor casa de apostas do mercado. Para você poder apostar, eu deixei aí o link na descrição e você vai digitar o código promocional do canal FGIL500. Saudações rubro-negras para todos vocês. Meus amigos, muito boa tarde a todos vocês, saudações rubro-negras a todos. Muito obrigado a você aí, companheiro rubro-negro e anti-rubro-negro, que vai participar comigo desse importante debate. Eu sempre digo que quero a sua opinião, porque através da leitura atenta de todos os comentários, portanto você não vai escrever em vão, eu já te disse isso por várias vezes, a partir da análise do que vocês dizem, até reformo, eventualmente, os meus pensamentos sobre determinados temas. E esses temas, nos vídeos, especificamente, eles são, eu diria, muito importantes e concernentes a preocupações de planejamento de médio e longo prazo. Dificilmente eu falo de algo curtoprazista nos meus vídeos. Nas lives é diferente. Aliás, por falar em live, hoje é quinta-feira, ela vai ser realizada às 6h30 da tarde. Hoje, quinta-feira à tarde, não tem a live raiz às 10h30. Mas nas lives nós falamos sobre temas mais genéricos. Mas nos vídeos eu queria aqui reafirmar para você o meu compromisso de tratar de temas que na maior parte das vezes influa na estrutura do Clube de Regatas do Flamengo e no seu futuro também. Portanto, deixa aí o seu comentário, aproveita, deixa o like e se você não tiver inscrito, se inscreva no canal e ative aquele sininho que está ali ao teu lado direito para que você sempre se intere quando eu estiver ao vivo ou então que lhes apresente uma reflexão através dos vídeos. Eu vou ler todos os seus comentários, pode ter certeza disso. Portanto, hoje, 6h30, tem a nossa live, quinta-feira. E aí eu quero te dizer o seguinte, nós temos nos preocupado, isso mesmo, nós estamos preocupados bastante com o futuro do Flamengo com relação à sua configuração jurídica. Por que eu digo isso? Eu digo isso porque esse é um tema que já se tornou recorrente nas mídias sociais rubro-negras. Esse é um tema que preocupa a cada torcedor que eu encontre na rua, principalmente porque esse tema é objeto de muita reflexão em face do que está acontecendo com clubes que não tinham outra situação, outro caminho a tomar, senão enveredarem pelo terreno da constituição de uma SAF. Eu vou aqui reafirmar para vocês o que conceitualmente eu entendo por SAF. Na verdade, um investimento privado que visa lucro. O seu investimento, companheiro rubro-negro, no Flamengo, ele não visa outra coisa senão a alegria, o contentamento de enxergar o seu time campeão. Portanto, você vai, consome o Flamengo nas redes sociais, você consome o Flamengo nos jogos através da televisão, você dá audiência ao Flamengo, você permite que o Flamengo angarie receita, você compra bonés do Flamengo, você compra camisas, produtos do Flamengo e gera royalties para o Flamengo, você é partícipe da geração de receita do Flamengo e faz o investimento com que objetivo? Que tenha o retorno da alegria, dos títulos, do prazer de você abrir a sua janela e gritar campeão, de vestir uma faixa. Isso aí é um clube de futebol, principalmente o Flamengo, que passou por um processo de reestruturação econômica durante 8 anos. E nós sofremos muito nesse processo.
Por que eu digo 8? Porque foram 3 anos do Bandeira, 3 anos do Bandeira no seu segundo mandato, e agora estão indo para o 6º ano do Landim. Então é um processo que, na verdade, foi consolidado em 6 anos do Bandeira e depois com outras ramificações nos 2 primeiros anos do mandato do Landim, e mantendo essas conquistas até agora. E se você for observar, você aí, companheiro rubro-negro que investe no Flamengo, você aí até anti-rubro-negro que assiste aos jogos do Flamengo, você é responsável sim por essa estruturação econômica pela qual o Flamengo vive e, portanto, não necessária de pensamentos, mesmo que a médio e longo prazo, de constituição de uma SAF, porque o teu investimento, eu quero que você saiba, ele tem um propósito, que é a alegria, que é o prazer de você vestir uma faixa de campeão. Esse aí é o teu investimento. Agora, o investimento de quem vem aqui para comprar uma fatia de um clube, meus amigos, vocês me desculpem, mas de fato não é o prazer de assistir ao seu torcedor, aquele que é apaixonado pelo clube que você comprou, de vestir uma faixa de campeão. Não. Esses empresários que investem no futebol, na verdade, querem lucro e poderiam ter realizado esse investimento em outro e qualquer clube. Muito diferente, por exemplo, eu vou dar aqui um exemplo para vocês, do Palmeiras. O Paulo Nobre, ex-presidente do Palmeiras, investiu no Palmeiras porque ele é Palmeiras. É muito diferente do que aconteceu com o Vasco, cujo companheiro que veio aqui não sabia nem quem era o Vasco, sem querer depreciar o Vasco. O John Textor, a mesma coisa no Botafogo, quiçá lá no Bahia, todos esses investimentos no Bragantino. O Bragantino é o maior exemplo, meus amigos, de que a SAF ela existe para lucrar. Ainda me recordo quando a Red Bull investiu no Bragantino e irromperam reportagens, debates sobre o futuro dos campeonatos aqui no Brasil depois que a Red Bull aportou recursos lá. Disseram que o Bragantino seria campeão de tudo e não vai ser campeão de tudo, simplesmente porque o investimento ali, de fato, é apenas aquele que visa o lucro, aquele que visa o retorno do investimento pecuniário, em dinheiro. É business, é negócio, é completamente diferente do investimento que você faz. Então o Bragantino não foi campeão nunca. E eu quero aqui te dizer o seguinte, companheiro rubro-negro e anti-rubro-negro, eles não se importaram a mínima com isso. Lógico que naquela final da Sul-Americana contra o Atlético do Paraná, eles realmente queriam que o Bragantino vencesse. É claro, mas não pela emoção, mas tão simplesmente pela geração de mais lucro para o investimento que eles realizaram. É completamente distinto, portanto eu quero que você saiba aí, companheiro rubro-negro, que se o Flamengo virar SAF, na verdade você perde o Flamengo e uma outra pessoa ganha o Flamengo através do dinheiro que pagou. E eu quero te dizer o seguinte, é um absurdo pensar numa SAF no Flamengo. Eu vou ser contra até o último voto do Conselho Deliberativo. Você aí, companheiro rubro-negro, não pode de maneira nenhuma concordar com uma coisa dessas, porque, infelizmente, o vascaíno, infelizmente o botafoguense, infelizmente o torcedor do Bahia, eu estou pegando aqui esses 3 exemplos, porque o Bragantino não tem muita torcida, mas o torcedor desses 3 clubes está torcendo para algo privado, não está torcendo mais para o Vasco de outrora, não está torcendo mais para o Botafogo de outrora e nem para o Bahia de outrora. Você me desculpe, eu acho que eles não tinham outra coisa a fazer. Mas, de fato, o Vasco agora tem um dono, e o dono não é o seu torcedor, o dono é a 777. O Botafogo tem um dono agora, não é mais o torcedor do Botafogo. O torcedor do Botafogo não manda mais em nada. Quem manda lá é o John Textor. Então você está torcendo por um empreendimento e não por um clube. Essa daí é a minha visão. E o Flamengo não precisa disso.
Vários companheiros importantes já deram esse recado, mas eu tenho certeza absoluta que o Landim não desiste dessa ideia, e é para lá que o Flamengo vai pelas mãos do Rodolfo Landim. Você pode ter certeza absoluta, inclusive até porque consultores que são expertos, que têm expertise na constituição de SAF, já foram convidados, inclusive, pelo Conselho Deliberativo para poder ministrar palestras lá dentro do Flamengo. Você sabe muito bem como alguns dirigentes têm se manifestado favoráveis a uma possível SAF. Alguns modelos, inclusive, já foram até apresentados como uma alternativa importante para o Flamengo com um controle majoritário das ações e uma boa parte das nossas ações nas mãos de investidores, mas de jeito nenhum isso pode acontecer. Inclusive porque na live dessa madrugada eu disse para vocês peremptoriamente que a minha crença a médio e longo prazo é a reversão desses investimentos e o retorno do clube a quem de fato é o dono, ou seja, o seu torcedor. O John Textor é um exemplo disso. Ele já deu várias declarações indo contrário ao investimento que ele fez. O Ronaldo mesmo lá no Cruzeiro, eu tinha esquecido aqui nesse vídeo de citar o Cruzeiro, que também não tinha outra alternativa, estava falido, mas o Ronaldo mesmo já se disse arrependido por várias vezes e já se digladiou, inclusive com a torcida do Cruzeiro por isso, porque o Ronaldo vai fazer aquilo que ele quer, porque foi ele que comprou o Cruzeiro, então ele toma as atitudes cabíveis, sem pensar até na torcida. O torcedor pode até tentar influir, mas eu quero te dizer, em vão, em vão. É como se, na verdade, você, companheiro, fosse ali promover uma intervenção quando o seu vizinho estivesse pintando a casa dele. Imagina você ali dizendo que ele não pode pintar a casa de amarelo. Você não tem direito nenhum de chegar ali para o seu vizinho e dizer, olha, não pinte a sua casa de amarelo, simplesmente porque a casa não é tua. Agora, o torcedor do Flamengo tem o direito de dizer, Landim, traz o mister. Landim, analisa com cuidado a situação do Vitor Pereira. Landim, eu não quero esse jogador. Landim, tenta trazer esse jogador. Por quê? Porque o torcedor é o dono do Flamengo, ainda. Mas você não pode ir lá na casa do vizinho, apenas porque você não gosta do amarelo, e dizer a ele que não pode pintar de amarelo, porque você não tem esse direito. Assim como o torcedor do Vasco, assim como o torcedor do Botafogo. Eu sei que esse vídeo vai gerar polêmica, mas é uma verdade. Não tem o direito de chegar lá e dizer assim, olha, você não pode pintar o muro do Vasco dessa maneira. Você não pode contratar esse treinador, porque não tem mais direito, porque o Vasco não pertence mais a eles. E é isso justamente o que eles querem fazer no Flamengo. E essa briga política toda, meus amigos, por mais um mandato do Landim de 3 anos, pela possibilidade deles alcançar o 3º mandato pelo voto, contrariando o estatuto e tendo que alterá-lo, e aí se altera o estatuto, como eu disse para vocês, o Flamengo teria que sair do Profut, por exemplo, que só permite uma reeleição, não vai permitir uma outra, só permite 2 mandatos de um presidente, está na regra, o Flamengo teria que sair do Profut, que foi algo que nos ajudou realmente a nos reestruturarmos econômico-financeiramente. O Flamengo é o que é hoje também pelo acordo, pelo ingresso no programa do Profut. O Flamengo teria que sair, mas não é só esse o problema. Essa briga toda política aí, essa tentativa que esses companheiros podem acreditar em mim, querem de ter mais um mandato, ou então de extensão do mandato de 3 anos para 4 anos, ainda nessa égide do Landim, ainda nesse governo do Landim. Isso é um verdadeiro absurdo e tem como objetivo, sim, a constituição de uma SAF dentro do Flamengo. E é lamentável uma coisa dessas, porque eu vejo, inclusive, que tem rubro-negros ilustres que nem pertencem a grupos políticos no Flamengo, concluindo que seria melhor, fazendo projeções de que se outros clubes investem bastante, se outros clubes têm SAF, o Flamengo também tem que ter, porque senão o Flamengo ficaria para trás. Não, o Flamengo não precisa disso. De forma alguma, inclusive porque a projeção que eu faço é de uma reversão desse investimento. Isso bagunçaria o Flamengo novamente.
Isso aí, companheiro, mais uma vez, utilizando essa analogia, é você não ter direito de chegar para o presidente do clube, que na verdade é o presidente da empresa que comprou o clube, de dizer: eu não quero esse treinador. Você não pode fazer um protesto, porque você não vai fazer protesto na casa do teu vizinho, meu amigo, porque ele está pintando o muro dele de amarelo, porque não faz nenhum sentido, assim como os torcedores do Botafogo, do Vasco, do Bahia, do Cruzeiro não podem fazer nenhuma apresentação de queixa, de inconformidade com o que está acontecendo, simplesmente porque eles não são donos, simplesmente porque compraram. É isso aí, torcedor, que você quer para o Flamengo? É isso aí, meu amigo, que você quer para o futuro do teu clube? É isso que você quer para o teu escudo? Não pode ser possível uma coisa dessa, portanto você tem que bradar contra isso. E é isso justamente o que está acontecendo lá na Gávea. O problema e a motivação é exatamente a SAF. Eu não vou nem falar o que pode estar por trás disso, de interesses deles próprios, de então comprarem essas ações, de serem donos do clube. Eu não estou nem falando sobre isso, porque aí são conjecturas, são ilações, e podem ser até irresponsáveis, e eu nunca fui irresponsável naquilo que eu te digo. Mas é um absurdo alguém que se diga rubro-negro concordar com a hipótese, sequer uma hipótese, de constituição de uma SAF no Flamengo. E eu espero que você tenha assistido esse vídeo até o final, porque eu não tenho nenhuma dúvida, é um tema muito importante. Não é um tema sobre contratações que chama mais atenção, infelizmente, é um tema reflexivo. O meu canal é assim, vocês sabem disso, que os nossos debates são assim. Não é um canal de informação, é um canal de reflexão, mas eu não tenho nenhuma dúvida que seja muito importante que vocês reflitam sobre isso. Você não pode concordar com essa história de jeito nenhum. Então, mais uma vez aí, reafirmando, eu deixei lá no topo dos comentários o link do OneWin, com o código promocional do canal. Você vai lá, se registra e vai ganhar mais de 500% de bônus na sua primeira aposta. Então eu quero aqui dizer a você, reflita aí, deixa o seu comentário, porque ele é muito importante para mim. Hoje, quinta-feira, 6h30, tem uma live, vamos discutir mais sobre isso, dentre outros temas também. Saudações rubro-negras, deixa teu comentário aí, deixa o like. Grande abraço.